Olá pessoal, meu nome é Rodolfo, eu sou o responsável pelo time de projetos e pré-vendas aqui da OST. Comigo está meu grande amigo Sandro, nosso especialista em cloud, e nós estamos aqui no nosso primeiro OST Talks. Esse é um projeto que foi desenvolvido a pedido de muitos clientes que estavam trazendo muitas dúvidas para nós, e aqui o objetivo é trazer um pouquinho das novidades e as respostas a todos esses clientes. E num primeiro tema, não poderia ser diferente, estamos aqui para falar exclusivamente da parte de FinOps em Cloud, e o Sandro está aqui para explicar um pouquinho sobre isso, desmistificar esse tema. Sandro, fala um pouquinho para a gente. FinOps, o que seria isso? Você precisa de fato vender o rim para a OST para você poder usufruir desse serviço conosco? Bom, primeiro, tudo bem pessoal, Sandro aqui. Eu diria que depende do estado do rim. Aí a gente olha, mas não precisa vender rim nenhum. FinOps ela é só uma disciplina que ela estuda o custo das operações. Então, quanto detalhe que tem dentro daquele custo que passa desapercebido. É dentro desses detalhes que surgem as oportunidades de economia em projetos. E essas economias, quando a gente vai calculando, elas vão se somando, quando chegar ali no final do mês, no final do quarto ou no final do ano, depende de como que as companhias elas fazem o balanço delas, aí é onde faz a diferença. Perfeito. Bom, então acho que isso aí já é uma dúvida que muitos clientes estavam trazendo para nós, já conseguimos desmistificar isso. Então, FinOps basicamente é algo que pode ser utilizado quando o cliente já está na nuvem, que você deve ter essa preocupação, e imagino que com essa alta do dólar, com o crescimento desordenado, cada vez mais o FinOps tem sido estratégico, principalmente para a camada executiva que está de olho nos custos ali. E como a OST tem contribuído com isso? Na verdade, FinOps não vai ter a ver ali só com nuvem, tá? E ela tem que começar exclusivamente ali na forma com que a OST trabalha, ela começa antes de você levar algum workload para a nuvem. Porque, basicamente nós precisamos saber se esse workload vale a pena estar em cloud, como que ele pode ser transferido, se ele já existia, ou ser criado em cloud com o menor custo possível. Então, a OST, os serviços da OST, eles existem para isso. E a disciplina de FinOps dentro dos nossos serviços, ela funciona para isso, para a gente mostrar para o cliente, tornar claro todos os custos que ele tem, desde a concepção do projeto até a entrega dele em cloud. Esses custos eles ficam visíveis e eles se enquadram, né? A gente mostra os custos de acordo com o que o cliente tem de divisão de custos dentro da sua própria companhia. Se de repente é por centro de custo, por departamento e assim por diante. O que a OST tem que pode contribuir com os clientes? Nós temos um serviço específico? Como que funcionaria isso? Como que seria esse tipo de contratação? O FinOps, a disciplina de FinOps, ela não é contratada à parte no nosso esquema de serviços, tá? Ela é uma disciplina que ela já está inclusa no nosso contrato de suporte. Então, à medida que o cliente ele contrata o OST, a gente já entra com a disciplina de FinOps. Então, você vai ter essa disciplina de estudo antes dos workloads serem transferidos ou migrados ou criados em cloud, e durante toda a permanência do cliente em cloud, o time de FinOps ele vai ficar olhando a conta do cliente, vai ficar olhando toda a infraestrutura do cliente, colocando esses custos visíveis e levantando oportunidades de economia. Essas oportunidades de economia que elas são destacadas, né? Elas são transferidas para uma esteira. Essa esteira ela vai contar com a aprovação do cliente ou não, e as que forem aprovadas, o nosso time de suporte é que vai fazer as alterações ali com os nossos especialistas de uma maneira segura, né? Tudo para que o cliente, porque é uma disciplina que ela tem que ser recorrente, então tudo para que o cliente tenha um ambiente saudável e estável em cloud. Você colocou um ponto aí que eu acho muito interessante, que não é uma contratação específica para o serviço de FinOps. FinOps é algo que já está dentro dos nossos serviços gerenciados ali. Então os clientes, mesmo que ele não queira, ele já tem esse benefício, né? E a OST sempre com essa preocupação de levar valor para o cliente,
nós já, no momento zero, a gente já começa a olhar a conta do cliente, tratar do que pode ser melhorado. E sempre o que eu vejo que o nosso diferencial aqui, sempre com especialistas, né? A OST é uma empresa com um DNA técnico muito forte. Quem vai estar olhando, fazendo esse trabalho, certamente será um especialista de FinOps, justamente com os arquitetos de cloud. Então, assim, vai ser uma equipe forte, uma equipe ali que vai estar preparada para poder levar esse valor para o cliente. Exatamente. E independente do tamanho da empresa, a gente tem que trabalhar muito forte com o FinOps para que a gente possa viabilizar os nossos projetos. Sabia que se o nosso cliente, qualquer pesquisa que a gente faz no Google e a gente vai olhar que muitas empresas elas não vão para a cloud, não vão para um ambiente em nuvem, ou quando vão elas voltam, um dos principais motivos é custo descontrolado. Então ele não sabe para onde está indo todo o investimento dele. É um dos maiores motivos para repatriação. Exatamente. Que hoje a gente vê muitos projetos de repatriação, clientes que estão voltando, mas não porque eles não estão satisfeitos com a nuvem, mas porque eles não souberam utilizar o melhor da nuvem, entendeu? Exatamente. Eles não tiveram um trabalho ali de FinOps, um crescimento desordenado, e isso acabou penalizando o custo e de uma forma eles foram obrigados ali a fazer um projeto de repatriação. Outro conceito errado que tem é que o cliente ele começa a olhar mais para FinOps quando está dando alguma coisa errada, seja em custo, seja no projeto, ele quer saber se o projeto vale a pena. Então não é só para isso, o FinOps ele existe para você fazer um estudo completo e tornar a expansão de ambiente, tornar viável isso. Porque às vezes não adianta você expandir uma coisa de uma forma descontrolada. Um erro muito comum é olhar para a disciplina de FinOps apenas quando estamos enfrentando algum tipo de dificuldade. Na verdade, é um olhar contínuo, recorrente, e é esse olhar que torna possível você expandir. Não é porque você tem um budget maior, conta com um budget maior nesse ano, de repente a empresa foi muito bem, deslocou um budget maior para a área, que você vai utilizar isso descontroladamente. Então você conta com a disciplina de FinOps para tornar expansões também viáveis. Tá? Mas o que eu acho que é importante destacar aqui é como nós, OST, tratamos isso do momento zero, entendeu? Que a gente sempre está ali trabalhando com o cliente, insistindo, fazendo o máximo para reduzir essa conta, para que ele pelo menos utilize invista os recursos da forma mais adequada, extraindo o máximo de tecnologia, sempre para levar benefício para o negócio e para a infraestrutura. Eu acho que esse é um ponto forte aí também que a gente pode destacar. Exatamente. No começo é bastante curioso porque o cliente ele pensa que ele tem ideia de como é que estão os custos dele. Quando a gente começa a levar para o detalhamento, aí ele começa a se surpreender. Então ele tem a real noção de quanto é que custa, né, um workload lá em cloud. Essa disciplina ela dá isso para eles, né? E aí a gente consegue ter sucesso nos projetos dessa forma. Mas tem um cliente que nós começamos a fazer um trabalho onde ele já tinha uma equipe lá que operava, que cuidava da sua infraestrutura em cloud. E nós, o OST, nos comprometemos a fazer um assessment, simplesmente para ver lá o que seria possível melhorar. A gente conseguiu ver possíveis ganhos ali, né, uma possível até redução de conta, mantendo exatamente o que ele tinha, mas utilizando de uma forma mais estratégica e inteligente, uma redução de aproximadamente 30%. Exatamente. Então, Sang, conta um pouquinho de como foi feito esse trabalho, como que você começou a fazer esse estudo e se puder também compartilhar um pouco de como nossa equipe atuou junto com o cliente lá para poder chegar no resultado. E nós de fato chegamos, né? Acho que é importante. Levantamos o estudo ali, a viabilidade e conseguimos aplicar, né? Então, passa um pouquinho para o pessoal aí, só para eles entenderem como funcionou. Na verdade, foi um trabalho multidisciplinar, não é só o time de FinOps que atua nessas condições. Então tem todo o time de arquitetura, o pessoal de SysOps, eles atuam juntos. Então o time de FinOps ele levanta as oportunidades e os nossos arquitetos eles viabilizam a forma de aplicar essas alterações que elas vão significar ganhos financeiros futuros. Né? Então é um trabalho conjunto e o cliente não precisa gerenciar esse trabalho. A gente é que gerencia aqui. A gente apresenta para o cliente o resultado. São feitas rodadas mês a mês
para mostrar para o cliente quais são as oportunidades de economia que ele ainda tem, quais são as que nós já aplicamos, qual é o montante que ele economizou. Então tudo isso para desmistificar, como é a palavra que você disse no começo, essa questão não só de FinOps, mas de Cloud Computing. Muita gente não migra para Cloud, não migra para um ambiente em Cloud, porque tem exatamente medo desse custo que ele, quando é feito de qualquer maneira, a migração, ele tende a ser explosivo. E é explosivo na palavra assim mesmo, né? Porque de repente ele pode... A gente já viu casos, a gente tem clientes, a gente já viu casos de esqueceu algum workload rodando, alguma coisa porque tem muitos recursos que consomem execuções, né? Então deixou executando uma rotina e o custo explodiu, não tinha ninguém para avisar, não tinha monitoramento desses recursos, não tinha equipe 24/7. Então é exatamente esse problema que os nossos serviços vieram aí para resolver. E no fim, né, com todo esse trabalho realizado pela OST, a gente conseguiu chegar na redução ali de 30% da conta do cliente. Hoje ela é um cliente base nosso aqui, nós temos um contrato de serviços gerenciados, então esse trabalho é feito de forma recorrente, né, não parou por aí, né? A gente já conseguiu levar mais coisa para o cliente, levar mais valor para ele. É um cliente muito feliz conosco aqui. E eu acredito que essa fórmula, esse trabalho, a gente conseguimos, né, aplicar, mas é possível aplicar para clientes grandes, pequenos e médios. Então eu acho assim, não tem um segmento, né, não tem uma linha de corte. Eu acho que a gente consegue atender todo mundo com a mesma qualidade, com profissionais de altíssimo gabarito aqui que nós temos. E eu acho que isso aí é o grande diferencial da OST. Você usou a palavra recorrente, é útil aqui para o nosso papo, porque foi um serviço recorrente mesmo, né? Então, no primeiro momento, a gente só levantou as oportunidades que estavam mais fáceis de atingir, né? Os objetivos mais fáceis, e a gente já executou todos, e no primeiro mês ele já teve boa parte desses 30%. E aí entrou muita coisa multidisciplinar no sentido de automações, né? O time trabalhou muito com automação lá dentro. E aí existem economias que são mais fáceis de você contabilizar, que são aquelas de recurso que vem na fatura, mas teve economia de time também, né? Então os times menos chamados, mais recursos que foram automatizados, né? Então menos trabalho repetitivo. Tudo isso traz uma economia de time que também é bastante significativa. E padronização, né? Padronização também da infraestrutura. Acho que esse é um ponto aí que acaba facilitando a administração do pessoal, gerando um overhead operacional menor, né? Justamente por quando você automatiza as coisas, a tendência é que siga sempre um padrão. Não é cada um faz de um jeito, por mais que, né, ser humano, a gente sabe como funciona, cada um vai seguir uma linha de raciocínio ali. Quando você tem algo automatizado, a tendência é que seja algo muito mais eficiente no fim do dia. Quando você tem uma infraestrutura que ela está automatizada e os custos visíveis, fica muito mais fácil de você fazer qualquer tipo de forecast. É como um comerciante que ele tem um produto, vamos colocar aqui uma vendedora de bolos aqui, e ela precisa expandir o comércio dela, porque ela está vendendo, então ela viu que aumentou as vendas, mas quanto que ela tem que comprar, quantos ingredientes ela tem que comprar, quanto de ingrediente que vai no bolo, desses ingredientes, quais são os ingredientes que são visíveis para os clientes, né? Então, por exemplo, a cobertura ali e tal, e quais aqueles que o cliente ele não tem tanta ideia de que se usa ali. Como ela vai saber se vale a pena ou não ela abrir uma outra loja de bolos e quanto que ela vai gastar? Então, para o cliente manter o ambiente controlado, ele poder aproveitar que em nuvem ele pode criar infinitamente, exponencialmente, de forma rápida, ele precisa de uma disciplina de FinOps, precisa de um time preparado, precisa de gente comprometida para fazer. E esse é o nosso diferencial. Exatamente. Eu acho que a gente tem uma equipe aqui fortíssima para atender todos esses pontos aí, Sandro. Então, a OST ela vem se desenvolvendo muito, né? Nós temos uma história aí de 30 anos, aonde a gente começou lá atrás trabalhando com SCO, passou por muita mudança, trabalhando com VMware, com Dell, com Red Hat, e há alguns anos nós começamos a trabalhar com Cloud também. Hoje nós temos uma BU específica em Cloud, pessoas aqui dedicadas a isso, né? E eu acho que essa equipe que conseguiu trazer todo esse diferencial para os nossos clientes,
cada dia mais a gente está levando valor para eles, né? Está conquistando mais espaço e eu acho que esse é o início de algo que a gente quer mostrar para todos os nossos clientes, né? Que a gente quer exemplificar para eles cada vez mais como nós trabalhamos aqui, qual é a nossa metodologia de trabalho, como que é o nosso serviço gerenciados e o valor que a gente pode levar a eles. Exatamente, o cliente pode contar com a gente, conta com o nosso time para suas expansões.